Segunda-feira é dia 23. E o que a gente tem para celebrar dia 23? Você não sabe? É o julgamento do Carvajal. E o Lula vai se fuder. Você sabe quem é Hugo Carvajal. Você não sabe quem é Hugo Carvajal. Mas você quer saber quem é Hugo Carvajal. Mas mesmo que você não queira, você vai saber agora. É um assunto que não está sendo muito noticiado pela imprensa local e pela imprensa internacional, porque é simplesmente uma bomba. É para jogar o governo Lula ainda mais na lata do lixo. Hugo Carvajal, ele é simplesmente o homem da inteligência, era o braço direito de Hugo Chávez. Hugo Carvajal era quem dominava toda a parte financeira e alimentava a esquerda pelo mundo todo. Ele é ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez, né? Não era apenas um narcotraficante, né? Ele é uma verdadeira enciclopédia viva. Ele guarda os segredos mais obscuros da narcoditadura venezuelana e também todas as suas conexões internacionais. Então, Hugo Apoio Carvajal tem uma importância enorme para todos nós que queremos saber o que está acontecendo no Brasil. Agora, com Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos, né, desde janeiro de 2025, no início do ano, o cenário geopolítico mudou drasticamente e as revelações de Carvajal podem abalar estruturas políticas em toda a América Latina e especialmente em cima do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos dar uma olhada aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre esta figura, Hugo Carvajal, que a gente sabe muito bem que ele era a figura de proa de Hugo Chávez, chegou a fazer parte um pouco do governo também de Nicolás Maduro, né? E a questão que fica muita gente, quem é Hugo Apoio Carvajal, Silvano? Então, Carvajal foi muito mais que um simples militar. Durante anos ele foi o braço direito de Hugo Chávez. Posteriormente, pelo um tempo muito curto, também de Maduro, comandante da direção de inteligência militar, o DIM, né, venezuelano. Sua posição estratégica lhe deu muitas informações estratégicas, como operações de narcotráfico internacional, financiamento ilegal de movimentos políticos na América Latina, né? Conexões entre narcoditadura venezuelana e líderes regionais e operação de lavagem de dinheiro em escala continental. Ou seja, Hugo Apoio Carvajal sabia todos os podres do regime. Hugo Carvajal, ele foi detido na Espanha e em 2023 ele foi extraditado para os Estados Unidos e ele prometeu contar tudo que ele sabe. Então vamos aqui pegar rapidamente um cronograma de como tudo aconteceu, né? Em julho de 2023, ele foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos. Depois de muito tempo, né, tentando extraditar o Hugo Carvajal, ele finalmente, em 2023, foi extraditado durante o governo Joe Biden. Em dezembro de 2024, houve um acordo informal com a promotoria americana, ainda sob o governo Joe Biden, o que me preocupa muito. Tá? Por isso está todo mundo na expectativa de ver o que aconteceu. Agora, em junho agora, 2023, né, estamos no dia 20, daqui a pouquinho, terá o julgamento tá marcado para o dia 23 em Nova York. E aí nós vamos entender bem o que está acontecendo aí com o Hugo Apoio Carvajal. Hugo Carvajal, ele é acusado de conspiração do narcoterrorismo. Ele alimentava a esquerda pelo mundo todo, com dinheiro sujo, dinheiro do tráfico. E olha, é um julgamento que pode mudar tudo, né? As acusações são devastadoras. Hugo Carvajal enfrenta acusações gravíssimas nos Estados Unidos. Vamos aqui a alguma das acusações que ele enfrenta. Conspiração de narcoterrorismo. Primeiro, tráfico internacional de cocaína. Segundo, participação no cartel de Los Solos, né, o cartel dos sóis, o cartel dos generais militares da Venezuela. E, quarto, transporte de 5 toneladas de cocaína da Venezuela para os Estados Unidos. Lembrando que cada uma dessas acusações aí pode dar a Hugo Apoio Carvajal pelo menos 20 anos de cadeia. Cada uma dessas acusações. Demonstrando que não tem como ele escapar. Ele que foi pego tentando mandar um jatinho com simplesmente 5 toneladas de cocaína. Só não conseguiu porque o jatinho ele ficou preso no México. O Carvajal, em 7 páginas, que financiou o PT e o governo Lula durante 15 anos. Ele pagou com dinheiro sujo, dinheiro do narcotráfico e alimentou toda a esquerda brasileira. Denunciou na Espanha que o presidente do Brasil foi financiado ilegalmente pela narcoditadura venezuelana durante 15 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta não é uma acusação qualquer, tá, pessoal? Vem de alguém que esteve no centro das operações
de inteligência venezuelana e que agora colabora com as autoridades americanas. Agora, o que significa comprovar essas acusações? Que Carvajal disse que tem como comprovar. Se confirmada, essas denúncias revelariam, primeiro, que houve interferência estrangeira na política brasileira. Segundo, conexões diretas entre o PT e a narcoditadura venezuelana. Lembrando que, se eu não me engano, o Estatuto dos Partidos, no artigo 26 e 27, diz que qualquer partido que receber apoio financeiro de um grupo de fora, ele tem que ser excluído. Tá? O PT deveria ser excluído. Outra, financiamento ilegal de campanhas políticas no Brasil. Isso aí também da exclusão de partido. E comprometimento da soberania nacional brasileira, porque é um agente estrangeiro interferindo nas eleições brasileiras. Hugo Carvajal, ele promete escancarar. Ele promete dizer tudo. Lula deve estar com uma diarreia terrível. O Brasil nunca poderia ter recebido dinheiro sujo, dinheiro ilícito, principalmente para a campanha eleitoral. Mas na realidade ninguém pode receber dinheiro ilícito, principalmente vindo do tráfico de drogas. Mas quem está muito preocupado com o Hugo Elpoio Carvajal é esta figura aqui, ó. Ele está muito preocupado, como eu mostrei para vocês, porque ele tem muita coisa para dizer. Agora, Hugo Elpoio Carvajal, pessoal, que eu quero já passar para você, que está preso, né, foi preso e está preso nos Estados Unidos, né, tem um ponto diferente. Trump está de volta. O presidente americano Donald Trump é o xerifão aí da América Latina, como nós estamos vendo, e Donald Trump retornou à presidência, né, em janeiro, como eu comentei, uma postura muito mais dura em relação à América Latina. Diferente do seu antecessor, o Biden, Trump não tem qualquer simpatia com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Biden estava junto, né? E vê com extrema desconfiança as conexões do Brasil com regimes autoritários, como Nicarágua, Cuba, Irã, China e outras também. Hugo Carvajal é uma peça-chave para, de fato, o Lula ser condenado e ser preso, mas ser preso de verdade. Entrar na lista vermelha da Interpol. Hugo Carvajal promete contar tudo, escancarar toda a podridão do PT e de Lula. Agora, o presidente do Brasil também não tem nenhuma simpatia, né, do governo de Donald Trump. Trump não tem nenhuma simpatia pelo presidente do Brasil. E a relação entre Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, tá, pessoal, passa por águas muito turbulentas. Né? Não é uma relação nada boa e promete ser extremamente tensa, principalmente quando o Hugo Carvajal disser o que tem que dizer. Porque entre os dois há divergência ideológica fundamentais. Lula da Silva é da extrema-direita, Trump é um conservador. Né? Posições antagônicas sobre a Venezuela, o autoritarismo. O presidente do Brasil apoia a Venezuela. Né? O Trump é contra o que está acontecendo na Venezuela. E outras situações também. Suspeitas americanas sobre o financiamento venezuelano ao PT, né, ditas aí por Hugo Elpoio Carvajal, e pressão por transparência nas investigações. Então, vamos aqui. A denúncia de Hugo Carvajal, né, ele confirmando diante do Tribunal dos Estados Unidos tudo que ele disse no Tribunal da Espanha, isso aí será devastador e trará fortes, tá, pessoal? Trará fortíssimas implicações geopolíticas. Fortíssimas, eu chego a dizer até devastadoras implicações geopolíticas. Primeiro, para o Brasil, teremos aí com toda certeza um isolamento internacional crescente, se as denúncias se confirmarem, porque o presidente do Brasil será visto como um verdadeiro criminoso. Confirmado. A gente já sabe que é, mas confirmado pela justiça americana. Pressão americana por investigações transparentes. Questionamento da legitimidade do governo passados do PT. Né? Vai ser feita toda uma releitura da história. E possíveis sanções econômicas se houver comprovação de vínculo e se o Brasil realmente participou de tudo que o Hugo Carvajal diz que o presidente do Brasil participou. Agora, a resposta de Lula da Silva e do PT. O governo do Brasil terá de lidar com pressão internacional crescente, pedindo transparência e pedindo aí o que ele tem a dizer sobre isso. Demanda por investigações independentes, né, que já vai deixar a situação do Brasil muito ruim. Questionamento da legitimidade de mandatos do passado e do mandato do atual presidente e possível isolamento diplomático. Mais ainda, né, o Brasil já está numa situação horrível e vai ter, parece, uma situação pior ainda. O jornal Washington Post, ele compara Lula a Joe Biden e talvez tenha o mesmo fim do ex-presidente norte-americano. O jornal Washington Post fazendo comparações desagradáveis com Joe Biden, entre Joe Biden e Lula, é como diz o jornal. E olha só, Tawane, a matéria publicada neste final de semana ainda diz que eles ouviram 7 assessores de Lula sob a condição de anonimato
que disseram o seguinte aqui, eu vou ler um trechinho da matéria, abre aspas, Lula está mais lento para tomar decisões, muito mais irritado e com dificuldades para acompanhar as mudanças do Brasil, fecha aspas. Isso segundo, repito, assessores ouvidos pelo jornal Washington Post sob a condição de anonimato. Outra parte da matéria diz que Lula está muito preocupado com a agenda internacional, inclusive cita o número de viagens feitas por Lula, não é? E pouco atento à política nacional, aquilo que acontece no Brasil, segundo a matéria. O jornal também destaca a impopularidade de Lula e essa dificuldade que ele tem de se conectar com o Brasil. Segundo a matéria, já não é mais o Lula 1, Lula 2, e este, aspas, encanto, segundo a matéria, entre a população e Lula começou a se desgastar no começo do segundo mandato de Dilma Rousseff. Então, o jornal faz essa matéria e também traz o relato de uma pessoa do PT, sempre sob a condição de anonimato, que reclama que Lula não deixou um herdeiro político e que isso pode prejudicar os objetivos eleitorais do partido em 2026. Jornalista pergunta e a esquerda responde. Qual é o seu plano de governo? Adivinha o que ele respondeu? Eu posso fazer duas perguntas para você? Já avisei que vai dar merda isso. Sim. A primeira, você mora atualmente aqui em Curitiba, no Paraná? E a segunda é se vocês têm um plano de governo específico para o Paraná ou um plano geral para o Brasil? O plano de... Eu moro no Paraná, eu nasci no Paraná, no norte do Paraná, numa cidade chamada Santa Mariana, e moro em Curitiba faz 20 anos. Ah, tá. E o plano do nosso partido é um plano geral. Meu Deus. Ah, tá bom. A gente acredita, né, que depois que a gente... Nós precisamos... Socorro, Deus! Socorro, Deus! A governabilidade, ela está junto com o povo. A gente tem um plano completo, né? Plano para saúde, plano para educação, plano para segurança, cassinos, plano para... A gente tem um plano completo, assim, de governo. E depois, as universidades, com o coletivo daquele lugar, né? Com comitês, encontros de comitês, a gente organiza aquele espaço específico. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus. Porque eu fui!